Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina de Mojimirim para falar sobre saúde, inovação, tecnologia e qualidade de vida. Eu sou Elias Ajube, médico psiquiatra, e hoje é um dia muito especial para nós, porque nós estamos fazendo a nossa grande abertura da segunda temporada do Você Pode 22, que nós gravamos aqui na diretoria da PM do Hospital 22 de Outubro, e a gente tem o prazer de receber ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido presidente Marcelo Galoro. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Elias. Obrigado pelo convite. É um prazer estar começando a segunda temporada. O convite do Marcelo é para fazer a inauguração da primeira temporada. Vocês imaginam como é que é a agenda do homem, conseguindo para um ano depois. Não, graças a Deus estamos aqui para poder responder, ajudar, esclarecer. Que bom não ter sido iniciante de tudo, né? Porque eu já pego um pouco a experiência de quem passou por aqui. Nós fizemos um episódio de gravação com o Marcelo que foi ótimo do podcast, gente. Aí deu problema no som. Talvez Ficou duplicado com talvez eco. era porque eu tenha falado alguma besteira, então Deus foi lá e cortou. Olha, mas não houve editor que salvasse aquela. Então agora nós estamos de novo, mas nós estamos num momento muito especial também. Legal. Porque é uma fase de renovação, de transição, e nós vamos ter aqui na segunda temporada um novo host, um novo âncora do nosso programa. Apresenta para nós, Marcelão, por Em favor. primeiro lugar, eu queria agradecer ao Dr. Elias Ajube Neto. O Elias é um parceiraço nosso. Ele falou que eu sou o presidente, mas ele é o vice-presidente, então juntos nós fazemos uma grande parceria junto com a nossa diretoria executiva. E aproveitar e deixar um abraço a todos aí. Mas hoje é um dia especial porque, assim, eu me sinto em casa porque eu estou não só entre dois sócios, mas entre dois amigos e irmãos. Então, eu acho que você não poderia ter feito uma escolha melhor do que passar essa incumbência da âncora da segunda temporada ao grande Dr. Luiz Oscar, que nós nunca vamos chamar de Luiz Oscar. Nem minha mãe. Exato. Dr. Xaxá, grande pediatra, uma pessoa espetacular, sou suspeito de falar, além de um grande médico, é um ótimo pai, dançarino, é uma pessoa que se interage com os pacientes. Eu acho que, Xaxá, você não poderia ter escolhido nenhuma outra especialidade tão boa quanto a pediatria. Não encaixaria. Você encarna. Combina a pediatria. muito com o tio Xaxá. Exatamente. Bem isso. E eu fico mais tranquilo ainda, porque, sem jogar confete, mas a gente sai de um colega como você, com seu conteúdo, com tudo que você montou, eternamente grato por tudo que você está fazendo por nós aqui no hospital, viu, Elias? E o podcast personificou o que você fez. E deixar nas mãos de um colega tão bom quanto, uma pessoa de bom humor, uma pessoa que está sempre entrosada com todo mundo. Então, eu tenho certeza, eu espero estar à altura dessa passagem. Falou, Xaxá? Bom, espero eu estar à altura e receber essa incumbência agora de continuar tanto o podcast quanto a simpatia toda e toda a expertise, né, do Elis para entrevistar a galera aqui e ser bem instrutivo para todo mundo o que a gente faz e o coração que a gente dedica muito mais até do que a medicina nesse hospital. Exato. Muito bom. E acho que para fazer esse início com o pé direito, a gente deve fazer essa transição, porque hoje é o Dr. Xaxá que vai entrevistar o Dr. Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Se assume no lugar. Muito bom. Boa tarde, Xaxá. Tudo bem? Olá, tudo bom? Bom, continuando então na nossa incumbência de fazer algo divertido, espontâneo para vocês, nada muito organizado, vamos seguir o nosso script, né? Com o nosso querido Marcelo, presidente do 22 de outubro, é um cara, assim, muito dedicado a tudo que faz. É o presidente também da Sirius, que é o setor de imagem do nosso hospital. Também é o sócio fundador da oncopediatria no nosso hospital, que é, assim, é o único lugar que a gente consegue associar tanto a parte técnica quanto uma parte espiritual e totalmente sentimental
com pessoas que estão muito vulneráveis. Então, a gente tem esse apelo muito maior e sabendo que, tecnicamente, tem uma pessoa capaz, digna desse respeito todo, a gente fica muito mais tranquilo até para começar essa entrevista. Obrigado, Xaxá. Obrigado pelas palavras. Muito bem, Marcelo. Como é a minha primeira vez, tenho aqui o meu script. Mas vamos começar, então, com as histórias que inspiram. Como foi sua trajetória, Marcelo, até chegar no hospital e o que te fez permanecer aqui? Xaxá, eu sou formado já há 36 anos. Eu fiz medicina na Faculdade Federal de Uberaba. Antigamente chamava-se FMTM, né? Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Hoje é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, do qual, inclusive, alguns outros colegas aqui do nosso corpo clínico também já se formaram lá, como o próprio doutor Adilson, doutor Edmilson. São todos crias lá de Uberaba. Eu sou natural de Ribeirão Preto, fiz faculdade lá, fiz a residência na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão. Tive uma experiência de 15 anos em outra cidade, trabalhei na parte de universidade, onde eu fiz minha formação. Eu queria muito ser um professor universitário na radiologia, e acabou aparecendo a história de Mojimirim, a história do Hospital 22 de Outubro, numa proposta que eu tive para vir para Mojimirim para trabalhar e para participar da montagem de um hospital. Essa proposta foi feita pelo eterno, saudoso, nosso grande paizão aqui, Dr. Raj Rezek Ajub, pai do Elias, pai da Ju, uma pessoa ímpar, que é impossível falar da minha trajetória em Mojimirim sem falar do Raj. Então foi um convite assim que no primeiro encontro ele desceu de um carro, me abraçou e falou: meu irmão, bem-vindo. Acabou, né? Quem conheceu o Raj sabe o que era esse meu irmão bem-vindo. Eu já me senti em casa, fui acolhido, muito bem acolhido pela comunidade aqui, minha família veio para cá. Então é um resumo rápido de 17 anos que eu estou aqui. Fiquei sócio do hospital e depois montei, né, o serviço de diagnóstico por imagem, e que hoje é um grande orgulho para mim, pessoalmente, por todo o investimento que foi feito, pelo retorno que a gente já tem. E tenho certeza que também é um orgulho para o hospital, porque nós conseguimos, com isso, estar à altura do propósito do Hospital 22 de Outubro, né? A história da oncopediatria já é uma história mais pessoal, espiritual. Foi um compromisso que eu tive logo no início do meu curso de medicina, através de mãos de amigos que me orientaram durante a minha formação médica, e alguma coisa me orientava para trabalhar com crianças. Eu não fui ser pediatra como você, né? Eu acho que minha competência talvez era muito maior para outras áreas, mas eu me realizei ao transformar esse projeto do Instituto de Oncologia, de Oncohematopediatria, na realidade, né? Um instituto de Oncologia Pediátrica e Hematologia Pediátrica, que também foi direcionado pelas mãos do Dr. Raj. Ele me apoiou, né? Nós pegamos uma área do hospital, foi construída aqui dentro. É um instituto que já fez 1 ano em setembro passado, e fica aqui a dica: um dia se você puder entrevistar o oncohematopediatra, nossa pessoa maravilhosa, Dr. Gustavo Zamperlini. E com isso a gente está crescendo e interagindo com a sociedade. O cargo de presidente veio num momento infeliz para a nossa história, mas eu era o vice, e o Dr. Raj acabou tendo um tratamento médico, não, um tratamento de uma doença que o acometeu. Ele já vinha nos preparando, não só eu, mas todos nós, para uma passagem, né? E isso aconteceu de uma forma serena em maio de 2024, né? E nós fizemos então essa passagem, essa transição de trabalho. Eu não gosto de dizer a palavra poder, eu gosto de dizer a palavra trabalho. E no ano passado nós tivemos a primeira eleição, onde eu, graças a Deus, me mantive no cargo, porque eu me senti preparado, não só tecnicamente, mas acho que você dirigir um hospital, você representar um hospital, a gente nunca faz sozinho. A gente faz com os membros do corpo clínico, com a nossa diretoria, mas principalmente uma marca registrada do 22. Acho que eu já estou respondendo um monte de perguntas aí para frente. Já estou passando um monte aqui na frente. Acho que a marca registrada do 22 de outubro é a marca registrada do nosso fundador, que é o Raj, que tinha a todos nós como membros da família, como a própria família dele, né? Uma pessoa que, quando tinha que chamar a atenção de alguém, ele chamava numa sala, conversando, né?
Então, essa criação desse grupo é o grande diferencial do Hospital 22 de Outubro. A gente se gosta. Eu não digo que todos pensam igual e agem igual, mas nós trabalhamos para que isso dê um vetor comum, que é criar um hospital legal, onde nós possamos trabalhar, onde nós possamos exercer a arte da medicina. E pegar o bastão do Raj é uma responsabilidade gigante. E isso, graças a Deus, eu só estou conseguindo fazer porque nós montamos um grupo de diretoria muito unido, muito próximo. Então, não existe o presidente, não existe o vice-presidente. Existem representantes que, por uma questão de um organograma que é obrigatório em qualquer empresa, e a nossa empresa tem mais de 400 colaboradores, atua numa região de mais de 350 mil habitantes, nós temos uma responsabilidade, por isso a gente tem que ter um organograma. Tá? Nesse organograma existem subdivisões, mas isso eu posso garantir para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que aqui nós fazemos de uma forma uníssona. A gente toma decisões, a gente respeita os sócios, a gente procura sempre achar o caminho melhor, num momento, inclusive, muito difícil que a gente está passando na história do país, na economia do país. Mas se a gente não tivesse essa característica de olhar no olho de um do outro, se chamar de família, eu acho que a gente não chegaria onde a gente está chegando. Então, essa é a minha trajetória aqui. Aqui eu achei o meu lugar. Eu espero estar plantando uma semente também. Principalmente a semente do respeito, do amor ao trabalho, do amor à profissão, do amor ao Hospital 22 de Outubro. Ô Marcelo, você falou uma coisa interessante dessa semente que foi plantada. A gente está se aproximando do 20º aniversário do 22 de outubro. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como você imagina que vai estar o hospital daqui a 10 anos? Eu fiz várias coisas, inclusive quando eu estava fazendo faculdade de medicina. Infelizmente, eu não tinha condições financeiras realmente para me manter tão bem fora de casa, mesmo fazendo a faculdade federal. Minha família também não tinha tantas condições de me mantinha o básico, mas eu também, como qualquer um, queria almejar outras coisas. Então, eu sempre trabalhei muito. Tenho muito orgulho disso, né? Na realidade, minha primeira profissão foi com 6 anos de idade. A gente morava na roça e eu troquei um Velotrol. Quem lembra disso aí deve lembrar o que era um Velotrol. Eu troquei um Velotrol por uma bicicleta e por 4 galinhas que eu apareci em casa carregando e uma bicicleta. Minha mãe ficou horrorizada. Eu fiz essa troca e eu fui com 6 para 7 anos, Elias. Eu vendi... Iniciou ovo. com o escambo. Comecei com escambo. E depois eu vendi ovo e tomate. Então eu falo que isso está no sangue da gente, né? O pessoal brinca, às vezes fala do comércio sírio-libanês, mas eu, como um bom filho de italiano como sou, eu também sempre tive isso em mim. O seu sangue sírios-libanês. Sírios-libanês. Essa foi ótima. E assim, eu passei por outras coisas que eu fiz na vida até chegar a cursar medicina. E quando eu cursei medicina, eu precisava trabalhar. E o que podia um aluno de medicina fazer naquela época se não fosse dar aula em cursinho? E eu fui dar aula da matéria que eu mais sabia. E eu me orgulho muito disso, que é a história. Muita gente acha que eu dei aula de biologia, química. Eu fui professor de história. História geral, história do Brasil. E consegui ser um professor por 15 anos de cursinho. Confesso até que fui muito bem remunerado. E consegui me manter como um professor de história. Não pendi para um lado nem para o outro. Nunca fui professor de passeata, nem professor defendendo ideologia. Eu gosto da história, gosto de ler a história. Até hoje eu procuro, quando viajo, ver alguma coisa histórica. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu aprendi que a história é o ato da gente olhar para trás. É uma pena. A história a gente olha, é que nem um carro, a gente olha para trás no retrovisor para ver para onde a gente vai agora e onde a gente quer alcançar no futuro. Numa ultrapassagem, você olha para trás e não vê ninguém para você bater. Olha naquele momento para ver se você consegue ultrapassar aquele carro na tua frente, mas já calcula onde que você quer chegar ali. Isso eu usei para a minha vida inteira, eu uso sempre. Eu falo isso com entusiasmo, porque eu passei isso para meus filhos. Se Deus quiser, logo vou passar para o meu neto, está aí já um pronto vindo, né? Está com 10 semanas, meu netinho aí. Marcelo vai ser vovô. Você vovô. E aí, nesse aspecto que eu puxei da história para poder te dar a resposta, eu sempre penso assim, onde eu estou hoje? Eu, Marcelo Galouro, mas eu, instituição 22 de outubro, da qual honrosamente eu sou um representante. Nunca digo que eu sou, eu estou presidente agora. Né? Então, nesse instante, nós estamos num carro chamado 22 de outubro,
onde eu estou ajudando a dirigir com uma galera junto comigo, família, onde eu também estou ali sendo sustentado por uma instituição que é a minha empresa, que graças a Deus cresceu bastante e a gente continua trabalhando para isso. Seria mais um ônibus, então, né? Então, exato. E estou ali naquele instante onde o copiloto aqui fala assim, onde nós vamos estar, onde você pensa que a gente vai estar daqui 10 anos? Eu penso em estar, porque eu quero estar com todo mundo junto, se Deus quiser, se essa for a minha história, que eu há de chegar lá. Mas eu quero começar essa ultrapassagem agora, visando assim, para que daqui a algum tempo, quando eu também passar meu bastão do meu tempo de mandato, né, ou qualquer outra intempérie que possa acontecer na vida, quem for conduzir, coloque esse nosso carro do 22 de outubro sempre nesse caminho, que é de crescimento, com excelência de atendimento. E o principal, mantendo isso, que eu sei que vocês que são bem mais novos que eu, têm, que é humanização no atendimento. Ganhar dinheiro na medicina, como em qualquer outra profissão, é uma obrigação de uma pessoa que está aqui pagando impostos, cuidando da sua família. Mas não existe nenhuma outra profissão que você possa gerar o seu salário, o seu dinheiro, a sua riqueza, podendo fazer tanta caridade, tanta bondade para os outros. O dinheiro é uma consequência do que a gente faz. O caminho que a gente vai ter é sempre podendo atender bem, educadamente, sendo honesto com o nosso paciente. Olha, isso está longe do meu alcance, isso não é meu, eu tenho que mandar para um especialista. Olha, isso o hospital ainda não tem, nós vamos encaminhá-lo para alguma coisa. Esse carro, Elias, que eu vejo para o aniversário de 30 anos, se Deus quiser eu ia estar aqui aplaudindo todo mundo que já fez essa história, começando do seu pai. Por isso que eu sempre puxo isso na memória. O professor de história sempre olha para trás, tem muito respeito por quem veio antes. Tá? Então, eu espero que daqui a 10 anos nós estejamos comemorando um hospital ainda maior, um hospital mais independente em relação a todas as atividades que ele quer fazer, um hospital multidisciplinar, um hospital que tem parceiros variados, não só na parte de cooperativa médica, de outras operadoras, mas, quiçá, ter um braço próprio dentro desse atendimento médico e um braço importante, Elias, que eu acho que você é um grande representante nosso nisso. A gente não pode deixar de pensar na educação médica. O Hospital 22 de Outubro foi criado dentro de uma cidade chamada Mojimirim, dentro de uma região chamada Baixa Mojana, mas que hoje é um dos polos do interior de São Paulo que mais cresce. Nós temos uma responsabilidade social muito grande. Então a gente tem também que fazer o nosso lado social, mas o nosso lado ético e profissional. Por que não ajudar na formação desses novos médicos? Porque vocês são novos, mas vocês já são expoentes. Eu tenho 61 anos, tenho um legado para arcar e para deixar. E eu vejo o Hospital 22 de Outubro como humanização eterna, tá? Atendimento de qualidade, liderança tecnológica. Nós já conseguimos isso e temos que manter. Às vezes você chegar é uma coisa, manter é muito mais difícil. Formação profissional, educacional, nós temos tudo para isso e sempre buscar inovação. Se nós conseguirmos, nessas 5 vertentes, se manter nos trilhos, eu espero que daqui a 10 anos as pessoas lembrem-se de nós, tá? De mim, já estou de passagem nesse processo, até por uma questão de idade, de vocês que estão aqui hoje nessa perspectiva, dos outros fundadores, nossos pais fundadores, né? E que vejam e falem assim, um dia apareceu um grupo de médicos aqui, uns caras até meio loucos para fazer o que fizeram e montaram algo inusitado. Marcelo, só completando o que você está falando, eu estou mais tempo aqui do que vocês dois também. Eu comecei dando plantão aqui em 2005, assim que eu peguei o CRM. Foi um orgulho para mim começar aqui também. E eu lembro saudosamente também das reuniões que a gente tinha antes de formar o 22, e eram reuniões entre os amigos médicos. E o que o Rágio sempre comentou com a gente também, ele não queria uma empresa, ele Sim. queria uma família. Exato. E é exatamente o que você está falando. A gente aqui, apesar de tudo, a gente tem uma ética muito grande e um respeito muito maior pelo Sim. paciente e pela medicina. Sim. O dinheiro é uma consequência agradável, graças a Deus, mas se ele não vem, a gente fez o nosso papel. Exato. E a gente mantendo esse parâmetro de atendimento e essa visão de futuro, não tem como dar errado. E é por isso, então,
que você pegou o bastão muito bem e é um excelente administrador, tanto dessa parte emocional quanto da parte administrativa, pela herança que o Dr. Hadi deixou para a gente também e que o Elias vai repassar isso pela herança genética e pela simpatia que ele teve também. Sim. Só completando a parte do futuro, sem o passado realmente isso não aconteceria. Não. Mas, em poucas palavras, como você definiria um passado do 22, o atual 22 e o futuro do 22, o que ele vai ser? Na sua visão e na sua esperança de futuro. Certo. Eu cheguei aqui em 2008, então o hospital já tinha uma parte erguida. O passado do 22, um pouco da história que eu conheço, que você provavelmente conhece bem melhor que eu. Lembro. Mas ela foi, sim, uma coisa muito heróica. Foi um momento difícil na história da medicina da região, onde um grupo de médicos resolveu erguer um hospital próprio, mas que atendesse a comunidade e completasse, colocando Mojimirim num devido lugar de preponderância também nessa região. A cidade precisava manter-se, eu já li alguma coisa sobre, e foi uma coisa muito heróica. Por que eu digo heróica? Porque muitas pessoas até achavam que não ia dar certo. Muita gente, mas como? Que é menor, que é maior? Então foi suplantado todo esse até bairrismo por uma pessoa como o Hadi, que tinha essa visão a longo prazo. Tinha todo um pessimismo também gerado pela existência pregressa de um hospital que não deu tinha certo. Uma proposta até semelhante, que era o Hospital São Lucas, E que acabou não dando certo, teve que ser fechado. Então, havia todo um temor nesse sentido, né? Sim. Foi vencer uma resistência de medo de quem já tinha, inclusive, gato escaldado, né? Tanto é que eu, quando cheguei, eu fui convidado a vir, eu vim, comecei trabalhando em alguns locais, esperei a minha vez de poder assumir o serviço, comprei minha cota. Foi rápido, uma coisa muito rápida, em 8 meses eu já estava estabelecido, já havia comprado minha cota. Desde o começo eu impus uma condição a mim mesmo: se eu vier, eu vou vir para morar, vou vir com a minha família. Não havia condições, até por deslocamento, por tudo, de eu estar em Ribeirão Preto ou São Carlos, que era a cidade que eu estava na época da UFSCar, e ficar indo e voltando, ou ver minha família de sexta até domingo e voltar. Eu mesmo me impus isso. Se eu quero chegar num lugar, se eu quero criar raízes, eu quero morar nesse lugar. Nós não tivemos dificuldade nenhuma. Eu sou suspeito de falar, sabe? Eu amei isso. Mojimirim desde a hora que eu cheguei. Se chama Mojimirim Cidade de Simpatia, né? Então, eu tenho muito meu lado espiritualista, as coisas que eu acredito, que eu pratico, então eu me senti em casa. Tenho muito orgulho disso. Foi um desafio. Agora, o 22, o início dele, eu digo que foi heróico, mas não foi um heroísmo assim, vamos lá fazer e seja o que Deus quiser. Foi pensado, foi gestado. Esse tempo de maturação de alguns 5, 6 anos, depois ele passou a disparar no momento que o 22 de outubro passou a ser a sede principal, Os médicos se deslocaram para cá, e a grande parceria que tem entre o Hospital 22 de Outubro e a Unimed, até pelos próprios laços dos seus fundadores, da maior parte do seu corpo clínico, mas ele manteve sempre uma característica de ser um hospital privado, foi construindo isso durante esses anos, e isso eu acompanhei tudo. Quando eu cheguei aqui, a gente só tinha o PA, uma parte do centro cirúrgico praticamente, não tinha nem UTI. A radiologia era um corredor pequeno. E aí a gente foi vendo crescer as alas, a construção foi uma coisa, demorou 3, 4 anos, a consolidação. Então nós passamos por um período de consolidação predial, territorial, de corpo clínico, uma consolidação onde foram criando vários setores. Hoje praticamente o hospital é independente em quase todas as especialidades, existe uma ou outra coisinha que ainda a gente está trazendo, mas o momento atual é o momento de consolidar o que foi feito, honrando esse passado sempre, nunca esquecendo. Mas agora vem talvez um dos maiores desafios, na minha opinião, viu, Elis? É o desafio da gente se manter onde a gente chegou e continuar esse crescimento, mas já visando as áreas futuras, que não é tão futuro. Quando a gente pensa numa medicina robótica,
não é futuro, ela já está presente em vários locais. Quando eu trouxe a medicina nuclear junto com a radiologia, há 4 anos atrás, a gente colocou um PET-CT, não foi um nem outro, inclusive os próprios vendedores da máquina falaram para mim, doutor, você está numa cidade de 100 mil habitantes, uma região de 350 mil habitantes, você vai colocar uma máquina que tem uma em Campinas? Então eu sempre gostei de pensar assim, no inusitado. O que é o inusitado? Ninguém espera. Ninguém espera. Hoje, a gente olha para o 22 de outubro e vê um hospital grande, bonito, moderno, um hospital que tem alas muito bem definidas, especialidades muito bem construídas. Eu falo do diagnóstico por imagem, que é a minha parte específica, mas eu falo com a boca cheia da nossa oncologia, nosso centro cirúrgico, das empresas que estão aqui dentro. Hoje nós temos aqui hiperbárica, câmaras hiperbáricas. Poucos hospitais têm isso. Hospitais em cidades do nosso porte, pouquíssimos. Temos uma cirurgia avançada em todos os setores, a plástica, a cirurgia gástrica. A gente tem aqui serviços de ponta, inclusive em ortopedia. Nós temos um grupo de ortopedia maravilhoso, com praticamente todas as especialidades. Como referência. Como referência. Fica o nosso convite para assistirem o podcast com o Dr. Guilherme Maretti, que falou sobre a ortopedia pediátrica. Foi muito interessante. Uma grande pessoa, inclusive, não uma pessoa... Aliás, pessoal, segue a gente no YouTube, no Hospital 22 de Outubro e também no Instagram para poder acompanhar os nossos vídeos e mais produção de material como essa. Se puder, dar uma curtida, que isso ajuda muito no algoritmo. Legal. Então, se você vê, só para consolidar, eu não quero ficar citando o Alisson, porque falar, ele esqueceu da pediatria, esqueceu da psiquiatria. Nós somos uma família, com membros que estão cada vez mais chegando, e como família, essa consolidação do nosso trabalho é fruto de muita dedicação. Hoje, qual que é a nossa maior dificuldade, o nosso maior obstáculo, o nosso maior objetivo, né? É manter o hospital bom, um hospital limpo, um hospital acolhedor, um hospital cuja marca registrada também é o bom acolhimento, que a gente se preocupa muito, e os nossos gestores trabalham muito isso, na educação, na prestatividade de todos os 400 colaboradores que a gente tem, 424 colaboradores que a gente tem aqui. Né? Desde o pessoal da limpeza, o pessoal da Copa, aliás, quem come aqui sabe a qualidade da nossa comida. E aí, nesse desafio, a gente continua crescendo. Então, hoje, a palavra-chave que a gente sempre fala nas nossas reuniões de diretoria é transformar o hospital numa referência regional. Acredito que a gente já seja em muita coisa. Em relação à referência que você está botando, voltando na parte de passado para agora, a gente se tornando uma referência, que é o nosso projeto, para continuar a partir daqui. O que você acha do futuro? Quais seriam os investimentos que a gente faria no hospital, nos serviços do hospital, para a gente continuar a partir daí, tendo em vista aí a parte agora das inteligências artificiais, das novas tecnologias? Porque apesar da tecnologia aumentar demais e o ensino da medicina evoluir bastante, a gente não pode esquecer o lado humano da coisa. E isso eu sei que você nunca esquece. Não. Por isso que eu queria uma visão sua a respeito da parte técnica, do investimento que se faz. Eu sei de todos os seus investimentos que você faz, além da parte técnica e futurística, com a parte do atendimento aos nossos pacientes que estão chegando, principalmente na oncopediatria. Certo. Bela pergunta. Bom, deixa eu te explicar uma coisa, Xaxá. Existe hoje, dentro de mim, não um conflito, mas uma complementação entre uma parte que eu não esperava virar um dia, que é um empresário da área de saúde, administrador, fiz alguns cursos, estou fazendo mais. Hoje é mais fácil o acesso à informação, como antigamente não era. Você precisava fazer um curso de administração. Hoje você consegue fazer setores de administração voltados à gestão de pessoas, administração hospitalar. Eu tenho feito já vai para o 2º ano que eu estou fazendo essa parte. Me ajuda muito na parte teórica, mas aí me soma muito quando eu vou falar um bate-papo lá dos alunos, porque eu sou o único daquela turma. Bom, primeiro que eu sou mais velho, tenho 61. Eu sou o único que pode dizer assim, olha, eu trabalho no hospital do qual eu sou sócio e a gente tem uma experiência de ter construído o hospital nos últimos 20 anos, né? Eu há 17.
Então, esse futuro ele passa por informação, ele passa por a gente ter acesso aos novos métodos de diagnóstico, aos novos métodos de ancoragem da inteligência artificial em todos os setores da medicina. E eu tenho apostado muito nisso, mas eu tenho uma frase que eu falo para os alunos da residência. Nós temos residência de radiologia e diagnóstico por imagem. Inclusive, antes de ontem foi a aula inaugural do R4. O R4 é o cara que já fez 3 anos de radiologia e está fazendo a especialização aqui no 22 de outubro em ressonância magnética. E a turma ficou meio assim, a inteligência artificial vai substituir. Não, era uma ferramenta. E eu me nego a achar que ela vai substituir o ser humano. Eu até brinco, eu falo que a inteligência artificial ela vai completar a burrice natural. Mas assim, nós temos que usá-la como ferramenta, porque sempre vai ser necessário o olho e a sensibilidade do ser humano para poder trabalhá-la. E isso, numa coisa em escala, por exemplo, um hospital, nós já estamos buscando essas novas etapas, porque de repente chegou uma enxurrada de coisa, né? Eu lembro que há uns anos atrás falou assim, 2030 chegou em 2024 rasgando, né? Então, assim, hoje o hospital investe em tecnologia de informação para ter maior coleta de dados com proteção, porque a Lei Geral de Proteção de Dados nos obriga a proteger todos os dados, a chamada LGPD, né? Proteção de Dados, LGPD, cuidado para não confundir com outra coisa. Então, nós fazemos esse investimento hoje em tecnologia que começa na portaria, na recepção. Né? Totens inteligentes que estão chegando ao hospital para a gente poder clicar lá e ver o que precisa. É o famoso posso ajudar. Né? E isso tudo passa por uma cultura de formação também do usuário. Não adianta eu chegar aqui, forrar o hospital de tecnologia, botar um robozinho lá, bem-vindo ao 22 de outubro, se as pessoas ainda também não estão acostumadas a isso. A gente tem que ter o realismo da coisa. A geração mais nova é num estalo de dedos. Os mais velhos um pouquinho estão aprendendo. Então, o hospital está investindo nisso. Prontuários eletrônicos, né, Elias? Agora nós vamos partir para uma sistematização dentro do centro cirúrgico, dentro de cada ala, e cada um dentro da sua especialidade. Então, quando eu falo em cirurgia robótica, a gente pensa, por exemplo, na urologia. Né? Eu acredito e gostaria muito, mas muito, vou ficar muito feliz o dia que alguém do setor de uro, algum colega do uro, acreditar nessa possibilidade de começar a fazer cirurgias, porque o hospital vai estar adequado, já está adequado. Né? Nós estamos prontos para receber. É possível trazer a cirurgia robótica para cá, e ele vem para a cirurgia, mas alguns hospitais de um porte maior já tem esse robô Sim. ali em loco, e hoje a gente ainda está indo aos grandes centros para ter esse tipo de cirurgia. Né? Então é a história do inusitado. Quem está ouvindo a gente agora pode interpretar isso como duas coisas. Né? Ou uma prepotência, pô, quem que esses caras acham que são? Quem que esse Marcelo acha que é? Ou outros acham assim, são visionários demais. São meio... Dizendo em visionário, esse projeto do robô, eu lembro de algumas reuniões antigas do 22 de outubro. Exato. Antes do Covid, inclusive, já tinha esse projeto de fazer, que o RAD tinha colocado isso como meta, mas estava muito longe. E tudo vai encarecendo, começa muito caro, né? Pois vai paulatinamente se tornando um pouco mais acessível. Então, o hospital como um todo, e aí que está a dificuldade, né? Quando a gente vê alguém mesmo muito preparado, que tenha cursos, MBA, a hora que você está aqui na pele do cordeiro, você tem um grupo, um corpo clínico enorme, um grupo societário grande, heterogêneo, cada um dentro da sua especialidade, muitos colaboradores, muitos fornecedores. Então, o hospital, para quem está nos assistindo agora e não é do ramo, não é do corpo clínico, mesmo que seja de outro hospital, o hospital é um ser vivo, né, Elias? O hospital é um ser vivo. A gente tem que cuidar das ramificações neuronais aqui de cada setor, das suas necessidades. Então, a gente tem buscado, dentro da inteligência artificial, uma melhoria na produtividade do hospital como um todo. É algo paulatino, que além de tudo também é caro e também tem que ter preparo. Não adianta dar um Fórmula 1 para alguém que é motorista de carro normal. Vai pisar e vai rodar. Né? Uhum. Então a gente tem que preparar o nosso Fórmula 1 também qualificando. Agora, puxando só um pouquinho para a minha área específica. A radiologia sempre foi um berço, um celeiro de informações e novas tecnologias. Eu, particularmente,
investiu, a gente estava falando antes de começar aqui, numa startup, tá? E a gente hoje pode se orgulhar de estar dizendo que nós temos já atuando em alguns setores, mas principalmente nas 11 cidades onde tem a Sirius Medical Group, são 12 clínicas, né? Mas em 11 cidades, nós já estamos com pelo menos 30% da nossa própria inteligência artificial atuando em nível de junção de protocolos de exames anteriores, já estamos trabalhando um pouco na área até de estudo de casos, porque é muito complexo, é muito grande você alimentar isso tudo, né? Mas o mais legal é que eu investi numa startup de 3 alunos de medicina. 3 alunos de medicina estão formando agora. Sabe? Geniais. E que nos procuraram, assim, queria um investidor. Mas o investidor aqui, para pôr dinheiro, não é um investidor que me traga ideia, nos traga também uma condição para começar o negócio, mas também que nos respeite como colegas. Eu estou muito feliz de ver que, assim, em tão pouco tempo, essa startup, que depois virou uma empresa de tecnologia nossa, específica, já alimenta nós, que a gente pode buscar um dia ir para fora, para outros centros, que entende o nosso linguajar, que são colegas médicos, né? E a grande parte desse investimento hoje, no meu caso específico, está indo para a área de ensino. Então, nós já temos na nossa plataforma, se você me permitir, vou fazer uma propagandinha, chama-se Neurion. Tá? Horário do Merchan. Horário do Merchan. Essa Neurion é uma plataforma de tecnologia de ensino. Então, para a residência de radiologia, residência médica, nós já temos do R1 ao R4. E a gente pretende também migrar, no que foi interessante, um dia, no próprio hospital, numa grande plataforma do Hospital 22 de Outubro. Então, veja bem, na idade já sexagenária que eu estou, eu me sinto entusiasmado com isso, sabe? Então, já anunciando aí projetos 2026, nós teremos aqui, desenvolvido pelo Hospital 22 de Outubro, uma série de cursos, de eventos, e nós teremos uma plataforma de ensino, já promessa do Dr. Marcelo Galoro para esse ano, hein? Teremos sim, com muito orgulho, tá? Volto a dizer, existe uma coisa da minha empresa particular, mas isso é uma expertise que nós queremos trazer para o hospital ter a dela, tá? Hoje tem muita coisa no mercado para comprar. Legal, a gente pode comprar. Mas como muita gente está começando, que tal a gente incentivar? Porque por mais que eu possa montar ou comprar uma plataforma de ensino, ou de pesquisa, ou de atendimento na área de pediatria, você, como pediatra que já tem sua bagagem, tem um outro olhar. Eu entrei em outras plataformas antes de investir nisso. E eu via que às vezes faltava uma pergunta que eu queria fazer. Então eu tinha 2 opções: ou alimentar aquilo, para que ela crescesse, inclusive dentro da minha expertise, ou achar alguém que criasse, inclusive com a minha expertise, para o meu dia a dia, também com um olhar externo. E caiu no nosso colo, e deu certo, está dando certo, está engatinhando, tem pouco tempo, mas até como uma proposta comercial, um hospital que tem uma plataforma de inteligência artificial que te atenda desde a hora que você para o carro no estacionamento até o dia que você vai ter alta, linkado às suas várias especialidades, é um desafio? Mas eu acho que isso também vai manter o Hospital 22 de Outubro como o primeiro nisso, né? Eu trabalho muito com precocidade das coisas. A minha grande paixão é quando eu consigo fazer um diagnóstico precoce. Por exemplo, na oncopediatria, o diagnóstico precoce ele não é preventivo, porque você não consegue prevenir o câncer, mas você consegue descobri-lo precocemente por ter uma taxa de desafio e de acuidade e de cura muito grande. Essa precocidade ela tem que existir em todos os setores. E isso é difícil, é um desafio. Falar é fácil. Nós estamos trabalhando, Elisa testemunha quantas reuniões a gente já tem. Então tem que contar com esse sangue novo de vocês. O próprio podcast me deixa entusiasmado, sabe? É uma forma de você trazer os colegas aqui e ouvir. O cara vai fazer propaganda da parte dele. Não é propaganda, é uma constatação. Como você disse, você pode estar inspirando pessoas. E eu acho que na sua parte ainda, do que a gente estava falando de inspiração e investimento, na minha humilde visão de pediatra, eu acho que a precocidade, né, e a prevenção é muito melhor do que o tratamento. E nesse investimento para o futuro, o que a gente diz muito, assim, entre nós pediatras também até, é que a gente pode até
ter alguma inteligência artificial para fazer diagnóstico, mas não vai conduzir um tratamento adequado, porque essa é a parte humana. Sem dúvida. Reforçando o que você falou, na parte não vai ser substituído mesmo. Sem dúvida. Estou parafraseando pessoa da mídia, tá? do rádio, do dia a dia, que ele disse assim que ele só vai respeitar 100% a inteligência artificial na área de medicina no dia que ela criar cura para uma doença. Aí você fala, mas já tem vários projetos que estão, mas tudo isso foi alimentado por um algoritmo feito por pessoas. Sim. Você entendeu? A máquina não foi lá sozinha e fez. Ela junta dados, cria uma consciência robótica, cria uma saída e a gente vai utilizar isso. Agora, o que vai dizer se isso está certo ou errado é a prática. Tá? Não é a prática do robozinho que está lá operando, porque ele também está sendo operacionalizado ou foi alimentado, mas é a prática do dia a dia. Então, uma coisa muito pé no chão, por exemplo, num hospital como o nosso, numa região como a nossa, que é uma região relativamente rica do interior do estado de São Paulo, você ter uma possibilidade de, antes de você chegar ao hospital, você está numa urgência. Eu Marcelo, estou numa urgência minha. Eu tive um piripaco na minha casa. Estou vindo. O simples toque no celular avisando o hospital que o paciente Marcelo Galoro está chegando, e isso já interagir com o meu prontuário, tá? No hospital, se a gente puder também ter acesso a outros prontuários de outros lugares, de outras circunstâncias, vai dizer, por exemplo, está chegando aí um paciente de 61 anos, pesa tanto, ele toma esses medicamentos, ele é diabético, ele é hipertenso, ele torce para o Corinthians, qualquer coisa assim. Tá? Fator de risco. Fator de risco. Então, isso tudo somado já é um diferencial que pouquíssimos lugares têm. E a gente olha isso aí achando assim, isso aí tem lá em Boston. Realmente tem em Boston. Funciona, né? E que salva vidas. Nós não temos aqui ainda. Se nós formos um ponta de lança em várias coisas, por exemplo, o doutor Elias, que trabalha com material humano 100%. O doutor Elias é psiquiatra, também age numa área bem psicológica da coisa. Você é um cara que incentiva as pessoas. Você também é um exemplo nas coisas que você faz, da forma como você se comporta. Se você recebe essa conjunção de todo o histórico desse paciente que está chegando a você, de outras instituições, da vida como um todo, dentro já do seu consultório, um clique no seu celular, um clique no seu computador, você já está preparado para aquilo que você vai enfrentar, o que você vai poder fazer. Antigamente, os médicos pegavam no seu prontuáriozinho lá, escrito à mão. Às vezes o cara escrevia o garrancho, a secretária corrigia com uma letra legível, porque nem ele sabia o que ele tinha escrito. Hoje nós estamos num outro momento. Você ganha tempo, você ganha precocidade diagnóstica, você ganha resolutividade, mas não pode deixar de ter o fator humano. Senão a gente vai ficar só com isso na mão. Se você juntar o que tem aqui dentro, mais a sua simpatia, a sua expertise, a sua mão, o seu tato, o seu olho, acabou. Isso é o que o paciente quer. Então, quer dizer, a inteligência artificial já faz parte. Sim. E provavelmente nós seremos menos provavelmente substituídos por IAs e mais provavelmente substituídos por bons profissionais humanos que usam IA. Perfeito. Concordo em gênero, grau e número. Quando a gente fala em substituição, eu prefiro pensar em complementação. Por exemplo, Elias, na radiologia, a maior parte dos aparelhos já está municiada de inteligência artificial há anos. Quando você pega, por exemplo, uma tomografia, aperta um botão que sai de uma janela de parênquima pulmonar, uma janela óssea, sem ficar lá mexendo. Antigamente a gente mexia no mouse, muda para lá. Hoje você faz um botãozinho, sai, e ele já te dá a reconstrução, corte axial feito em 3 planos. Isso é uma inteligência que está embutida na máquina. O ser humano jogou informações e as máquinas trabalham. Aliás, Marcelo, essa tecnologia é da Pixar, não é? Legal. Obrigado por você estar rolando essa bola. Eu tenho já mostrei isso para várias pessoas. Há 6 anos atrás, eu tenho uma parceria muito grande, não tem problema de falar, porque é fato, com a Siemens. E eles começaram a colocar um sistema chamado Cinematic. E eles elencaram alguns clientes que tivessem um pouco dessa coragem de fazer esse investimento, que no começo foi bem barato, porque a gente estava sendo os pioneiros. Então, para quem duvidar, até vou disponibilizar aí. Tem uma foto, numa época que eu estava bem gordão, sem barba. E nós fizemos o primeiro Cinematic da América Latina. Está lá no site da Siemens, saiu em jornal.
da América Latina. Está lá o Hospital 22 de Outubro, o Dr. Marcelo Galor. Foi um desafio da reconstrução 3D. Hoje ela está embutida aí. A gente entrega para o paciente. Lógico, você não está fazendo 3D de todo mundo. Você elenca, por exemplo, uma patologia. Vou citar uma patologia clássica que nos ajudou muito na época do Covid, foi na pesquisa de tromboembolismo pulmonar. A gente fazia reconstrução 3D e via o trombo. Então, a quantidade de benefício para o paciente é incalculável. E aí muitas pessoas estão ouvindo a gente podem dizer assim, mas isso custa muito caro, isso não está no rol. Graças a Deus, a gente sempre embutiu isso para aumentar a qualidade do atendimento. Porque se eu for esperar o rol, se eu for esperar essa tecnologia ficar totalmente acessível e barata, não adianta nada eu estar desenvolvendo e falar assim, nós fomos o primeiro da América Latina. Ah, então você é muito caridoso? Para algumas coisas tenho certeza, para outros eu prefiro dizer que eu sou visionário. Eu gosto muito, talvez esse seja o meu maior legado, de investir aquilo que eu ganho em novos investimentos. Eu me satisfaço com isso. Aumenta a clientela? Sim. Aumenta o referenciamento do Hospital 22 de Outubro? Sim. Eu estou aqui para servir o colega. Eu não tenho pacientes, eu sempre falo isso para todo mundo, eu tenho os pacientes que o outro mandou para mim. Confiam em mim. E cabe a mim e a minha equipe, que é grande, também, conquistar também esse paciente. Não é só acertar o diagnóstico, é atendê-lo bem. Vocês já passaram por mim, provavelmente, as esposas, estão fazendo ultrassom. Eu tenho por hábito receber o paciente na porta da sala de ultrassom. Às vezes a menina chama, mas eu fico ali. Até hoje eu faço isso. Então, até uma época que eu estava com o ombro machucado, eu ficava lá. Porque eu acho que isso é o mínimo. Eu vou à sua casa, você vai me receber para tomar um café. Tudo bem, alguém me coloca lá dentro, fico sentado na mesa esperando você chegar. Ou você está chegando tomando café, senta aí. Também. Então, isso é o que eu espero, com tanta tecnologia, com tanto crescimento, mas a gente manter as bases do relacionamento humano. Eu sou um sonhador. Eu quero morrer assim. E um dia olhar para trás, onde quer que eu esteja, e falar, puta, valeu a pena ter continuado a obra de um, de outro, de outro. Esse é meu sonho, cara. Isso é que é legado, né? E é legal. Me emociona. Muito bem. Então, foi um prazer. Sempre é um prazer conversar com você, Marcelo. Obrigado. Saber de toda essa inspiração que você dá a todos. Agradeço ao Elias por ter passado a cadeira, agora no trono aqui. Tentarei manter todo o alto astral e a competência sua, Elias. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Xaxá. Obrigado, Marcelo. Que bom que deu certo a sua agenda. Dessa vez o som funcionou. Eu queria só terminar. Primeiro pedir desculpa da verborragia, da rapidez, porque eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo. Mas dizer para vocês que esse entusiasmo meu se reflete exatamente por sentir esse ambiente. Nós tivemos uma assembleia ontem, graças a Deus a gente traçou futuros para o hospital. Mas me senti acolhido desde o dia que eu desci do carro com a minha família, seu pai me recebeu, é algo que vou levar para sempre na minha vida. Então, a gente estar junto é um compromisso de vida. Tá? Eu sei que às vezes os compromissos profissionais não tem tanto tempo, mas quando a gente está entre amigos, entre irmãos, tomar um café é algo que a gente nunca mais vai esquecer. Obrigado, Deus abençoe vocês, continue a obra do Elias, a gente está tudo... 3 marmanjos com vontade de chorar, mas o dia que a gente perder essa qualidade de se emocionar pelas coisas, é porque a máquina venceu a gente. Deus abençoe vocês, do fundo do coração. Amém, muito obrigado. Pessoal, segue a gente no Hospital 22 de Outubro e também no Instagram e no YouTube. Foi um prazer estar com vocês aqui. Segue a gente, acompanha, porque os próximos vídeos virão em breve. Um abraço para todos. Obrigado, pessoal. Beijo. Valeu. Se você gostou dessa conversa, siga o nosso podcast e compartilhe esse episódio com pessoas que valorizam essas histórias de dedicação e esperança. Porque aqui no 22 de outubro, você pode sempre contar com a gente. Um abraço.